Você se sente esquecido por Deus? Já se perguntou por que, mesmo sendo fiel, as promessas parecem demoradas? Talvez você esteja exatamente onde Davi esteve, num campo isolado, lutando sozinho, enquanto o mundo aplaude outros. Mas o que você vai ouvir agora pode mudar o rumo da sua vida espiritual. A história de Davi não é apenas sobre um pastor que virou rei. É sobre um homem comum, cheio de falhas e medos, que foi transformado pelo poder da fé, pela força da oração e pela revelação direta de Deus. E se funcionou com ele, pode funcionar com você também. Se você está cansado de esperar, ferido por dentro, enfrentando lutas que ninguém vê, então este vídeo é a resposta que você pediu a Deus. Aqui você vai descobrir os segredos espirituais que fizeram Davi ser chamado de homem segundo o coração de Deus. E atenção, o que você vai aprender pode ser a chave para desbloquear sua salvação, restaurar sua espiritualidade e reacender sua intimidade com a divindade. Mas você precisa assistir até o fim. Cada parte desta jornada vai revelar algo que o céu está tentando te mostrar agora. Aliás, antes de continuar, deixa eu te lembrar de algo muito importante. Muita gente que assiste nossos vídeos ainda não está inscrita no canal. Se você ama conteúdos que fortalecem sua fé, que alimentam sua crença e te conduzem a uma vida de adoração mais profunda, se inscreve agora e ativa o sininho. Assim você não perde nenhuma doutrina, nenhuma palavra sagrada, nenhuma direção espiritual que Deus quer liberar sobre sua vida através desses ensinamentos. Agora respira fundo, porque o que vem a seguir pode ser exatamente o que vai tirar sua alma do deserto e colocá-la diante do trono. Vamos começar. O coração segundo Deus. É curioso como Deus vê as coisas de forma tão diferente da gente. Enquanto nós corremos atrás de títulos, aparências e validações humanas, Ele está observando aquilo que ninguém mais vê, o coração. E foi exatamente isso que Ele fez com Davi. Quando Samuel chegou à casa de Jessé, com a missão de ungir um novo rei em Israel, ele logo se impressionou com a aparência dos irmãos mais velhos. 1 Samuel 16, 6, 7. Afinal, todos tinham estatura, porte e, digamos, presença de rei. Mas Deus o corrigiu. Não atentes para sua aparência nem para sua altura, porque o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Que revelação poderosa! A fé que agrada a Deus nasce de dentro, do invisível, do que é puro e sincero diante dele. Não se trata apenas de frequentar um culto ou de conhecer toda a doutrina da religião. Trata-se de viver uma espiritualidade real, transformadora, moldada pela adoração e pela oração constante. Davi não foi escolhido porque era o mais bonito, ou o mais treinado, ou o mais preparado, segundo os padrões humanos. Ele era apenas um pastor de ovelhas. Um jovem comum que nem sequer foi chamado inicialmente para a cerimônia da unção. Estava no campo, longe dos holofotes. Mas é aí que mora o segredo. Ele era fiel no oculto, adorador no silêncio, guerreiro quando ninguém estava olhando. A divindade via tudo isso. Quantas vezes você já se sentiu esquecido, como se o mundo inteiro estivesse sendo promovido menos você? A boa notícia é que Deus está vendo. Ele viu Davi tocando harpa no campo, matando leões para proteger o rebanho, chorando de amor pela presença dele. Isso é fé de verdade, a unção antes da coroa. É interessante observar como Deus gosta de trabalhar na contramão do nosso senso de urgência. Enquanto o ser humano vive correndo atrás do trono, Deus está mais interessado em preparar o coração para ele. A unção de Davi foi um marco espiritual, um divisor de águas. Mas repare que, logo depois de ser ungido por Samuel, ali em 1 Samuel 16:13, ele não foi direto para o palácio, não ganhou um séquito real, nem sentou no trono dourado. Nada disso.
ele voltou para cuidar das ovelhas. É ou não é surpreendente? O óleo escorreu pela cabeça, sim, mas os pés voltaram ao chão do campo. Isso mostra que, no reino de Deus, a revelação vem antes da ascensão, e a fé precisa caminhar lado a lado com a paciência. Ser ungido antes de ser coroado é como receber uma promessa que ainda está em processo. E nesse intervalo, meu irmão, é onde a gente mais cresce. A gente vive numa época em que todo mundo quer resultados rápidos, respostas prontas, vitórias relâmpago. Mas a doutrina divina é mais profunda do que isso. Deus unge, sim, mas também espera. Ele entrega um destino, mas desenvolve o caráter no processo. Davi foi ungido rei, mas ainda havia um Saul no trono. Já parou para pensar nisso? A religião verdadeira, a que transforma, ensina a esperar sem murmurar, a servir mesmo já sendo escolhido. Quantos hoje querem a honra, mas rejeitam o anonimato? Querem o trono, mas desprezam o pasto. E aí está uma das grandes lições espirituais. O tempo da espera é sagrado, porque é o forno onde o coração é moldado. A espiritualidade que sobrevive ao processo é aquela alimentada por oração diária, por adoração no secreto, por confiança plena na divindade que nos chamou. Agora, olha que detalhe lindo. Após a unção, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. 1 Samuel 16:13. Isso não significa que ele saiu voando ou fazendo milagres por onde passava, mas que passou a viver debaixo de uma presença contínua. A unção é isso, um sinal de que Deus está contigo, mesmo que os homens ainda não saibam. E às vezes, essa presença se manifesta nas coisas mais simples, como quando você sente paz no meio do caos, ou coragem onde antes havia medo. A crença em Deus não precisa de plateia. Ela se confirma no cotidiano, quando você escolhe perdoar, servir, calar, confiar. A vida ungida não é necessariamente espetacular aos olhos do mundo, mas é profundamente transformadora no íntimo da alma. E isso, meu amigo, é o começo da verdadeira salvação, aquela que vem de dentro para fora. Sabe aquela sensação de estar pronto, mas ainda assim não ser chamado? De saber que Deus já falou, mas o ambiente ao redor parece não acompanhar? É aí que você precisa lembrar de Davi. Ele sabia que o trono era dele, mas não forçou nada. Continuou servindo seu pai, levando pão para os irmãos na guerra, tocando harpa para o rei que ocuparia temporariamente o lugar que seria seu. Que humildade, que maturidade espiritual. É nesse tipo de postura que vemos a beleza da religião vivida com coerência. Não basta ser escolhido, é preciso ser moldado. E isso só acontece na prática da fé, no exercício da paciência, na permanência em Deus quando tudo em volta diz o contrário. E convenhamos, tem que ter bom humor também, né? Porque senão a gente enlouquece nesse tempo entre o Deus falou e o Deus fez. E é justamente nesse meio do caminho que a força espiritual se revela. Porque se a gente só acredita quando vê, isso é lógica, não fé. Mas se a gente continua crendo quando tudo ainda está no escuro, aí sim estamos vivendo uma espiritualidade madura. Deus não está atrasado, Ele está nos afinando. E cada dia no campo, depois da unção, era um ensaio para o trono. A jornada é longa, sim, mas a presença dele a torna sagrada. E se o seu coração está queimando por algo que Deus já prometeu, não desanime. Talvez você ainda esteja entre a unção e a coroa. E nesse intervalo é hora de preparar a funda, porque o próximo passo dessa história envolve um gigante. A vitória sobre Golias. Poucos episódios bíblicos são tão emblemáticos quanto o embate entre Davi e Golias. E não é por acaso. Aquilo ali não foi só uma guerra de homens. Foi uma demonstração viva de fé, de ousadia espiritual e de como Deus exalta os pequenos para confundir os grandes. Imagina a cena. Um jovem ruivo, franzino, sem armadura,
andando em direção a um guerreiro experiente, gigante, ameaçador, com uma funda e algumas pedras. A lógica humana diria, não tem a menor chance. Mas a crença de Davi não estava na sua força, nem na sua técnica. Estava na divindade que o acompanhava. Tu vens contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel 17:45. Aí, meu amigo, não tem gigante que resista. Essa é a essência de uma espiritualidade viva. Enfrentar batalhas com os olhos firmes em Deus e não nas circunstâncias. E veja que interessante, Davi não foi até o campo de batalha para lutar. Ele estava ali apenas para entregar pães e queijos para os irmãos. Mas quando ouviu o desafio de Golias, algo dentro dele se levantou. Isso mostra que quem tem uma vida de oração, de intimidade com o Senhor, reconhece quando é hora de agir. Ele não procurou a guerra, mas também não fugiu dela. Essa coragem nasceu nos campos, nas lutas escondidas contra leões e ursos. Ou seja, a vitória pública sobre Golias foi apenas o reflexo das vitórias privadas que ele já havia conquistado com Deus. Quantas vezes em nossa vida enfrentamos gigantes disfarçados de problemas financeiros, doenças, traições, crises emocionais? E aí a pergunta é, temos enfrentado esses desafios com uma funda de fé ou com a espada do desespero? A maioria dos soldados de Israel estava paralisada. E não era por falta de treinamento, mas por falta de perspectiva espiritual. Eles viam o tamanho de Golias. Davi via o tamanho de Deus. Isso muda tudo. Às vezes o problema não é o que enfrentamos, mas o quanto esquecemos quem está conosco. Quando você cultiva uma religião que se resume a rituais, sem adoração verdadeira, sem intimidade com Deus, a tendência é travar diante dos desafios. Mas quem vive em culto constante, quem conversa com o céu no meio do caos, encontra força até quando tudo parece desabar. Davi sabia que não era o mais forte, mas também sabia que não estava sozinho. E quando ele correu em direção ao gigante, foi a revelação de quem Deus era que lhe deu coragem, não o tamanho da pedra. E tem mais, Davi recusou a armadura de Saul. Isso diz muito. Tem batalha que não se vence com ferramentas emprestadas. Tem problema que só se resolve com aquilo que Deus já colocou em suas mãos. E às vezes o que você tem parece pequeno. Uma pedrinha, uma oração sussurrada, um louvor no meio da noite, uma lágrima solitária. Mas nas mãos de quem crê, isso se torna arma poderosa. Essa história nos ensina que a vitória não está no recurso, mas na fé. E que a salvação de Deus não vem com espetáculo, mas com obediência simples. É como aquela oração feita no meio do trânsito, ou aquela atitude de perdoar, mesmo quando o coração ainda está machucado. Essas pequenas fundas que lançamos no dia a dia são, muitas vezes, a chave para derrubar os gigantes da alma. Depois que Davi venceu Golias, tudo mudou. Os olhares antes indiferentes se voltaram para ele. Mas repare, ele não saiu celebrando como herói. Continuou com a mesma humildade, o mesmo coração servo, o mesmo zelo com as coisas de Deus. A vitória sobre o gigante não o fez esquecer do pasto, nem da adoração. Isso é raro hoje em dia, porque muitos, depois de vencerem, perdem a simplicidade. Mas Davi sabia que a verdadeira coroa era agradar o Senhor. E é essa consciência que nos prepara para o que vem depois. Afinal, os gigantes caem, mas os desertos continuam. E é justamente nesses desertos que aprendemos algo ainda mais valioso: a humildade no tempo da fuga. A humildade no tempo da fuga. Depois da vitória estrondosa contra Golias, seria natural imaginar que Davi estaria pronto para o trono, certo? Afinal, os cânticos já estavam sendo entoados. Saul matou seus milhares, mas Davi, seus 10 milhares. 1 Samuel 18:7. Mas, surpreendentemente e dolorosamente, o que veio depois da vitória foi perseguição. E aqui começa uma das fases mais profundas da vida espiritual de Davi.
o tempo da fuga. É neste momento que a fé é provada, não pelo confronto direto com o inimigo, mas pela necessidade de continuar crendo enquanto se corre. E correr não como um covarde, mas como alguém que sabe que há um tempo para cada coisa, até para se esconder. A espiritualidade madura compreende que, às vezes, a fuga é e parte da estratégia divina para moldar um coração obediente. Saul, dominado pela inveja e pelo medo, passou a ver Davi como uma ameaça e não como um aliado. Isso nos ensina que, às vezes, a revelação que você carrega incomoda quem ainda vive na sombra da incredulidade. E foi nesse contexto que Davi começou a peregrinar pelos desertos, cavernas e vales de Judá. Ele poderia ter se rebelado, poderia ter lutado para tomar à força o trono que já lhe havia sido prometido. Mas não, ele escolheu a humildade. E que escolha difícil essa! Porque a religião que agrada a Deus é aquela que, mesmo com motivos para se vingar, opta pelo perdão. Davi teve mais de uma oportunidade para matar Saul, e não o fez. Por quê? Porque ele via Saul não como um problema a ser eliminado, mas como um ungido que Deus havia levantado e que só ele podia remover. 1 Samuel 24:6. Que temor sagrado! Quantas vezes, nos nossos próprios desertos, somos tentados a resolver com as próprias mãos? Aquela conversa atravessada, a injustiça no trabalho, a traição inesperada, tudo isso grita por reação. Mas a doutrina de Deus nos chama para outro caminho, o da espera, da mansidão, da confiança. Davi chorava, sim, mas não parava de orar. Ele se escondia, mas não se desligava da adoração. Os salmos que nasceram nesse tempo, como o Salmo 57, escrito enquanto se refugiava numa caverna, são prova viva de que, mesmo em fuga, ele mantinha acesa a chama da intimidade com o Altíssimo. E aqui está uma chave poderosa. A salvação de Davi não estava em sua força, mas na sua disposição de se submeter à vontade de Deus, mesmo quando ela parecia incoerente com a promessa recebida. E veja que ironia divina! Davi estava sendo preparado para governar um povo que murmurava no deserto, mas ele mesmo foi aprovado no deserto sem murmurar. Isso nos ensina que a verdadeira preparação para reinar não acontece no conforto do palácio, mas na dureza da caverna. E às vezes, o maior ato de coragem é abaixar a espada e esperar. É seguir em oração, mesmo sem respostas imediatas. É manter a crença viva, mesmo sem aplausos. É fazer do esconderijo um altar e da perseguição um motivo a mais para se aproximar da divindade. Quem vive esse tipo de espiritualidade desenvolve raízes que não se abalam com o vento, porque aprendeu a confiar no invisível, no que é eterno, no que é de Deus. E assim, pouco a pouco, Davi foi sendo lapidado. Não pelas vitórias em batalhas, mas pela perseverança em não desistir durante a perseguição. A humildade que ele demonstrou diante de Saul, a compaixão com seus inimigos, a liderança firme e sensível com os desajustados que se uniram a ele na caverna de Adulão. 1 Samuel 22:2. Tudo isso revela um homem em constante crescimento espiritual. A fé de Davi não estava ligada ao trono que o esperava, mas ao Deus que o sustentava. E quando alguém vive assim, até os desertos se tornam terra fértil para revelações. E foi nesse solo árido que Deus começou a preparar o coração de Davi para algo ainda mais desafiador: lidar com seus próprios erros quando a queda veio, com Batseba. O pecado com Batseba e o arrependimento. Por mais inspiradora que seja a trajetória de Davi, há um ponto em que somos confrontados com a sua humanidade, e que humanidade frágil. A história com Batseba, narrada em 2 Samuel 11, é uma virada dolorosa.
O rei, que havia enfrentado gigantes e suportado desertos com bravura e fé, agora se vê tropeçando não numa batalha, mas num momento de lazer mal conduzido. Um olhar prolongado, um desejo alimentado, uma ação impensada. E pronto, o homem segundo o coração de Deus havia pecado. Sim, pecado, uma palavra que muita gente evita, mas que faz parte da nossa caminhada espiritual. E é justamente aqui que a espiritualidade de Davi não se mostra na perfeição, mas na maneira como ele lida com sua queda. Porque o problema não está apenas em errar, está em não reconhecer o erro e permanecer nele. Davi tentou esconder o que fez, planejou, manipulou e, por fim, mandou matar Urias, o marido de Batseba, para encobrir o adultério. Olha só que tragédia espiritual. Um homem ungido, amado por Deus, caiu feio. Mas veja, essa parte da história não foi apagada da Bíblia. Por quê? Porque ela ensina algo precioso sobre religião verdadeira, aquela que não idolatra a imagem, mas transforma o coração. Deus não espera a perfeição, espera a verdade. E foi nesse cenário de queda que entrou o profeta Natã, trazendo uma palavra dura, mas libertadora. Segundo Samuel 12. É nessa hora que o culto íntimo, aquele que vai além das aparências, é testado. Davi não negou, não acusou ninguém, não fugiu. Ele se quebrou, reconheceu, se arrependeu de verdade. E é aí que a revelação mais poderosa da história acontece. Até quando pecamos, a salvação está acessível, se houver arrependimento sincero. O Salmo 51 é o fruto espiritual desse momento. Nele, Davi se despe de toda a aparência real e fala como um filho que sabe que errou, mas que ainda crê no amor do Pai. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51:10. Que força tem essa oração? Ela não é cheia de justificativas, mas de entrega. Essa é a verdadeira adoração. Não só cantar quando tudo vai bem, mas se prostrar em lágrimas, reconhecendo que sem Deus somos pó. Davi entendeu que o problema não era só o que ele fez, mas o que havia deixado de vigiar dentro de si. E quantas vezes nós também caímos por descuido, por relaxamento espiritual? A crença que nos sustenta precisa ser alimentada diariamente com vigilância e dependência da divindade. Porque qualquer um, em qualquer posição, pode escorregar. E o mais lindo é que Deus, mesmo corrigindo, não rejeitou Davi. Houve consequências, sim. O filho do pecado morreu e a espada nunca mais se afastou da sua casa. Mas Davi não foi descartado, porque Deus não é um juiz cruel que cancela seus filhos. Ele é um pai que disciplina para restaurar. Isso é doutrina celestial. Davi, depois do arrependimento, continuou sendo chamado homem segundo o coração de Deus. Atos 13:22. E isso nos ensina que a vida espiritual não é sobre nunca errar, mas sobre nunca se afastar da fonte da graça. Quando há arrependimento genuíno, a oração volta a fluir. O culto recupera seu vigor, a alma se aquece de novo. E sabe o que é mais impressionante? Dessa união manchada com Batseba viria mais tarde Salomão, o rei da sabedoria. A salvação se revela até nos escombros, quando entregamos tudo nas mãos dele. Esse episódio não apenas encerra uma fase da vida de Davi, mas também abre caminho para uma compreensão mais profunda do que significa andar com Deus. Somos seres quebráveis, e ele sabe disso. Mas o que ele busca é um coração contrito, um espírito humilde, uma alma que reconhece o erro e volta para casa. Essa é a beleza do Evangelho. A história de Davi não termina na queda, termina na restauração. E isso nos impulsiona a olhar para nossas próprias falhas com esperança. Porque se até o rei mais famoso de Israel errou e foi perdoado, quem somos nós para não crer na misericórdia?
Que essa parte da jornada de Davi sirva como lembrete de que em qualquer etapa da vida, a fé verdadeira nos leva de volta à presença de Deus. E por mais que tenhamos caído, Ele sempre nos convida a levantar, mais humildes, mais conscientes, mais dependentes da graça. E assim seguimos, transformados. E agora me diz, em qual parte da jornada de Davi você se vê hoje? Está no campo esquecido, enfrentando um gigante, fugindo para sobreviver ou se levantando depois de uma queda? Escreve aqui nos comentários. Sua história pode tocar outras vidas e, quem sabe, ser o começo da sua própria revelação. Se este vídeo falou com você, não sai daqui sem se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma palavra que Deus ainda vai liberar por aqui. Tem muita coisa poderosa vindo aí. E cada vídeo pode ser a resposta que sua alma está buscando.